Saudações, meu povo. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão nos assistindo agora, tá? Espero que estejam todos bem de saúde física e psicológica, né? E mais que isso, que estejam gostando e acompanhando o nosso trabalho, né? E que esteja sendo satisfatório para vocês, beleza? Como sempre, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e quaisquer questionamentos que vocês queiram ter acerca do nosso curso. Muito obrigado e vamos começar o nosso trabalho de hoje. Olha só. Da nossa última aula, nós estávamos concluindo as questões voltadas à argumentação, né? Estávamos terminando, né, a parte do material que diz respeito a más escolhas argumentativas e suas consequências, né? Bota aí, divida aí o material para a gente dar uma olhada. A gente estava nessa página aqui, galera. Ó, a gente estava na página 36, né? Paramos na página 36. O nosso último material, né, é sobre más escolhas argumentativas, ó. Foi aqui e suas consequências textuais, beleza? A gente discutiu, né? Vimos os motivos pelos quais os textos se tornam frágeis do ponto de vista textual. A gente viu essas causas aí, né? A primeira que está aí, ó, falta de planejamento textual, beleza? O aluno escreve bem, mas na hora de colocar o texto em prática, confia na sua experiência. E lembrando sempre que qual foi a discussão, qual foi o denominador comum a que chegamos? A subjetividade é sempre a alternativa quando a gente não domina um tema e quando a gente não planeja um texto. O que a gente faz? Recorre à subjetividade. Por quê, professor? Porque a subjetividade é o seu local de conforto. A subjetividade, os argumentos frágeis, muito próximos à sua realidade, é onde você se sente confortável porque você está próximo dela. Então, qual é a única alternativa que nós temos para dominar, né, a objetividade? É claro, planejando e treinando as estratégias argumentativas devidas. Inclusive, vamos começar a vê-las ainda nesta aula. Beleza? Então, onde a gente parou de fato foi aqui. Ó. Eu disse a vocês que vocês lessem este texto aqui, que começa aqui, ó, a partir de acordo com a Constituição Federal, tá aí no nosso material, né? E fizessem uma análise argumentativa deste texto. Identificassem tese, quais são os argumentos, como é que esses argumentos são desenvolvidos. Se lembrem que nós acordamos, né? Nós vimos como é que se configura uma argumentação objetiva. Nós conseguimos entender como é que se configura uma argumentação objetiva, que é com estratégia argumentativa, que é com estudo, que é com a maior disciplina possível, né, para você ter um percurso argumentativo muito bem delimitado. Então, prestem atenção com relação a essas questões, porque vocês vão ter mais trabalho, né, nesse sentido, para poder conseguir desenvolver uma argumentação mais bem consolidada. Por quê? Porque nós temos objetividade, né? Nós temos objetividade, nós temos estratégias argumentativas bem definidas para poder conseguir conferir a objetividade. Se não for assim, a gente vai trabalhar com o que a gente acha que é bom. Portanto, isso não é tão viável assim. Tudo bem até aí? Perfeito, vamos embora. Preste atenção aqui nesse tópico aqui, ó, que começa com esse texto na página 36. É o início da nossa aula, de fato, de hoje, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou discutir com vocês cada parte do texto e vou marcando aqui para a gente ter uma noção melhor, ok? Vamos embora. O texto começa. De acordo com a Constituição Federal de 1988, pode colocar só o material. A educação de todos é dever do Estado, sendo ela realizada com a colaboração da sociedade. Nesse sentido, é possível discorrer sobre a execuibilidade do homeschooling para a educação formal escolar. Sobre esse âmbito, é imprescindível defender que, no Brasil, essa proposta não é viável devido, sobretudo, à tendenciosidade e à necessidade de socialização escolar. Abra aqui o quadro, por favor. Vê só, galera, por que eu escrevi isso aqui? Já comecei a aula com isso aqui escrito aqui no quadro. Porque eu quero mostrar a vocês qual é o tema e para vocês entenderem a perspectiva desta redação, né? O tema é este aqui, ó. Homeschooling no Brasil, uma alternativa à educação formal escolar. Perceba que aqui tem uma pergunta, viu? Olha, a pergunta aqui, ó. Homeschooling no Brasil,
uma alternativa à educação formal escolar, lembrando que nós tivemos aula sobre homeschooling aqui no nosso curso com a professora Daniele Pontieri, não se esqueçam disso, tá? Vocês que estão aqui, evidentemente, já passaram por essa aula, né? Qual é o acordo prévio? O homeschooling é uma alternativa viável à educação formal escolar. Lembrem-se de que este tema, eu estou querendo explicar porque vocês vão entender a perspectiva da redação que está aí. Este tema não tem obrigação de defender o homeschooling, tá bom? Se a pergunta é se é uma alternativa viável, você tem duas possibilidades de resposta. Você pode responder que é ou pode responder que não é. E, evidentemente, a sua argumentação vai dizer respeito a por quê. Quais são os porquês, né, de essa argumentação ser negativa ou ser positiva, a depender dos argumentos que você vai levantar e a depender da resposta que você vai dar. Beleza? Então vamos lá, pode colocar só o material. Acompanhe aí a leitura. A princípio, embora haja o argumento de que o homeschooling e a necessidade da socialização escolar, nem todas as famílias que o defendem têm compromisso de respeitá-la, o que pode resultar em informações tendenciosas e limitadas. Acerca disso, no livro Um Menino do Pijama Listrado, há a história de um casal de crianças que é educado em casa com o auxílio de tutores, tendo alguns assuntos negligenciados e outros ministrados com parcialidade. Diante disso, dadas as devidas proporções, é perceptível que, devido ao controle parcial e subjetivo exercido pela família sobre o que seus filhos irão aprender, o ensino domiciliar não é viável para a educação formal brasileira, o que ocasiona a não garantia do aprendizado amplo e plural, como o determinado constitucionalmente e estabelecido na escola. Vou continuar a leitura, a gente comenta tudo de uma vez. Além disso, mesmo existindo outros ambientes de socialização, o escolar é o mais efetivo, devido à quantidade de alunos, principalmente de faixas etárias semelhantes, ao tempo e à frequência do contato entre eles. Nessa lógica, o filme americano Extraordinário aborda a história de Og, um menino que foi ensinado em casa por um período e que, quando passou a frequentar a escola, fez amizades e desenvolveu muitas competências. De maneira análoga, fora do universo artístico, as crianças têm no ambiente escolar, devido ao contato intenso com outras demais, a socialização efetiva e o desenvolvimento de habilidades coletivas são desenvolvidas com mais eficiência, o que não é propiciado de maneira tão eficiente no homeschooling, colaborando para a convicção de sua inexequibilidade. Preste atenção, pode dividir aí a tela, por favor. Olha só, de acordo com a Constituição Federal de 88, a educação de todos é dever do Estado, sendo ela realizada com a colaboração da sociedade. Abra aqui o quadro, por favor, só o quadro. Olha só, lembrando, né, as possibilidades de encaminhamento do homeschooling, da prática do homeschooling, pode ser positiva, pode ser negativa. Homeschooling é ou não é uma alternativa, justificar por quê. Acabou, beleza? Vamos voltar para o material, deixa a tela dividida. Sobre esse âmbito, é imprescindível defender que, no Brasil, presta atenção, essa proposta não é viável, devido, sobretudo, eu vou só marcar isso aqui com outras cores, vocês verem. Essa proposta não é viável, devido, sobretudo, vou marcar de verde aqui o A1, tendenciosidade, e vou marcar de amarelo o A2, necessidade de socialização escolar. Aí prestem atenção nisso aqui. Tendenciosidade tá aqui, eu vou assinalar como sendo A1 e necessidade de socialização escolar eu vou assinalar como sendo A2. Tá bom? Ok, vamos embora. A princípio, embora haja o argumento de que o homeschooling segue uma base educacional comum, nem todas as famílias que o defendem têm esse compromisso de respeitá-la, o que pode resultar
em formações tendenciosas e limitadas. Galera, presta atenção. Eu marquei tendenciosidade de verde, eu vou só ser coerente com a marcação e vem aqui, ó, o que pode resultar em informações tendenciosas e limitadas. O que é isso, professor? É a retomada do argumento que foi defendido, que foi postulado em nossa tese. Tudo bem? Acerca disso, no livro O Menino do Pijama Listrado, o que é isso aqui, pessoal? Acerca disso, no livro O Menino do Pijama Listrado, ó, vou marcar de azul, viu? A história de um casal de crianças que é educado em casa, com auxílio de tutores, tendo alguns assuntos negligenciados e outros ministrados com parcialidade. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, que eu não estou lembrado mais, não estou lembrada mais. Vou lembrar você agora, repare, preste atenção. Isso aqui, galera, é a famosa o quê? Isso é a exposição de repertório legitimado e produtivo. É o momento de expor o repertório. Tá bom? Vamos lá. Agora, faz o quê? Faz o roteiro que a gente já tinha combinado, o roteiro argumentativo que nós tínhamos combinado. Qual é? O primeiro passo é por que A1 contribui para o problema. Quais são os efeitos disso e qual seria o exemplo? Lembrando que destes movimentos que nós estamos discutindo aqui agora, a causa e o efeito são obrigatórios e a exemplificação ela é facultativa, muito embora extremamente importante. Beleza? Vamos lá. Diante disso, dadas as devidas proporções, é perceptível que, devido ao controle parcial e subjetivo exercido pela família sobre o que seus filhos irão aprender, o ensino domiciliar não é viável para a educação formal brasileira, o que ocasiona a não garantia do aprendizado amplo e plural como o determinado constitucionalmente e estabelecido na escola. Vamos lá. Por quê? Quem é A1? Por que a tendenciosidade no ensino? Vamos lá. Porque a tendenciosidade do ensino é uma prova de que o homeschooling não é viável. Porque a defesa deste texto, vem aqui para o quadro de novo, ó. A defesa deste texto está aqui, minha gente, ó. Se liga. Homeschooling é uma alternativa, sim ou não? O texto é muito claro. Não é. A partir de agora, os encaminhamentos têm que dizer respeito a justamente isso aqui. Né? Por que é que não é viável? Aí ele escolhe o A1. Ele vai escolher A1, que é a tal tendenciosidade no ensino. Aí qual é o nosso encaminhamento a partir de agora? Porque a tendenciosidade do ensino é uma prova, é uma representação de que o homeschooling não é uma alternativa viável à educação formal. Volta para o texto. Pode dividir a tela aí. Olha só. Diante disso, dadas as devidas proporções, acompanhe aí agora, dadas as devidas proporções, é perceptível que, olha galera, eu tinha conversado com vocês já sobre isso. Pelo amor de Deus. Quando vocês quiserem comunicar algum sentido, sejam precisos. Se você quer estabelecer uma relação de causa, use os elementos causais mais conhecidos. Não queira ser prolixo ou prolixa gratuitamente, por causa de nada, a troco de nada. Se você quer efetivamente se comunicar e ser entendido, faça com clareza. Se o sentido é de causa, coloque um elemento de causa conhecido, por causa de, devido a. Certo? Seja logo pontual. Se você quer expressar efeito, use um elemento de efeito, de consequência, também conhecido. O mais fácil, o mais plausível, o mais conhecido que puder. Porque aí você vai estar realmente exercendo um dos critérios essenciais para uma produção textual, que é a clareza. Tudo bem? Continua. Devido ao controle parcial, acompanha aqui o sublinhado. Devido ao controle parcial e subjetivo exercido pela família sobre o que os seus filhos irão aprender, o ensino domiciliar não é viável para a educação formal brasileira. Qual é a pergunta? Por que a tendenciosidade do ensino é uma prova
de que não é uma alternativa, o homeschooling não é uma alternativa. Essa é a pergunta, né, que foi feita. Por que é uma prova disso? Então, a resposta está aqui. Então, eu vou logo pegar aqui, fazer o sublinhado, fazer a marcação para vocês perceberem, né? Ó, isso aqui, galera, é a causa. Ok? Continua a discussão. Continua a discussão. O que ocasiona a não garantia, ó, o que ocasiona a não garantia do aprendizado amplo e plural como o determinado constitucionalmente estabelecido na escola. Aí, ó, isso aqui de amarelo, opa, isso aqui de amarelo é o efeito. Professor, tá faltando um exemplo, tem problema? A princípio, não. A princípio não tem problema, a falta do efeito, né? Desculpa, a falta do exemplo. Mas é interessante que vocês sempre exemplifiquem essa questão. Tá bom? Essas questões que vocês estão discutindo em cada texto. Então, para nós, o que importa neste momento? O texto conseguiu ser claro? Conseguiu. O percurso argumentativo foi subjetivo? Sob hipótese alguma. Os argumentos levantados, muito embora todos passíveis de contradição ou de contra-argumentação, como assim, professor? Vocês assistiram a aula aqui com Daniele, né? E ela mostrou a vocês por A mais B, porque essa questão de tendenciosidade do ensino, ela é benéfica para o aluno. Ela é benéfica para o aluno homeschooler, né? Por que ela é benéfica? Aí tem uma série de argumentos que provam isso, que mostram isso dentro da realidade em que se escolhe. A mesma coisa acontece com socialização. É o próximo argumento defendido por este texto. O A2 deste texto é socialização. E aí a gente tem como contradizer. Agora, informação importante. Coloca aqui a câmera para mim. Bota a câmera só para mim aqui. Presta atenção. O fato de os argumentos serem passíveis de contra-argumentação, e vocês sabem que do ponto de vista lógico isso é possível com todos os argumentos, com todos, certo? Então, o fato de um argumento ser passível de contra-argumentação não o desqualifica. Presta atenção. Não o desqualifica. Esqueçam essa história de que eu vou ter que argumentar, eu vou ter que usar argumentos irrefutáveis. Você não vai argumentar com nada. Ou então todos os argumentos que você vai utilizar serão dedutíveis. E aí, como é que pode um negócio desse? Como é que você vai usar dedutibilidade prática no dia a dia? Não tem como. Vocês sabem que não tem como. A gente já estudou isso aqui. Certo? Então, esqueçam essa neura, se bem que ela nem existe muito, se existisse era melhor ainda, na verdade, mas acabem com essa história de que, eu quero usar um argumento tão forte que ele seja indiscutível. Não existe nada indiscutível, minha gente. Não tem isso, não tem lógica isso. Certo? Literalmente não tem lógica. Não tem como provar pela lógica que algo é indiscutível. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que se mostrar coerente. Este texto aqui está coerente, professor? Está. A defesa que ele fez foi uma defesa linear, objetiva, baseada em argumentos sólidos, foi. O repertório sociocultural é extra texto motivador e é extra escritor, ou seja, quem está falando, o repertório é baseado nele? Não. Portanto, acabou. A argumentação 100%. Vamos para o próximo parágrafo. Ok? Pode dividir a tela aí. Próximo parágrafo. Além disso, coloca lá em cima a imagem. Além disso, mesmo existindo outros ambientes de socialização, o escolar é o mais efetivo devido à quantidade de alunos, presta atenção, que já começou aqui já começaram os resquícios de causa, né? Olha só, o escolar é o mais efetivo devido à quantidade de alunos, principalmente de faixas etárias semelhantes, ao tempo e à frequência de contato entre eles. Esta retomada aí, ela possui função dupla. Eu quero só um minutinho. Quero mexer aqui com esse material. Aqui. Ó, essa retomada aí tem uma função dupla. Eu vou puxar duas setas para ela. A primeira função é a da retomar tese. Ou argumento da tese, como queira, tá? E a segunda função, minha gente, já é estabelecer o quê? Estabelecer causas.
causa. Ok? Então, vê. Olha o que o texto diz. O ambiente escolar é o mais efetivo. Então, essa discussão que está sendo feita aí é uma discussão amplamente variável, né? Com que propriedade este texto diz que ele é o mais efetivo? Não precisa de propriedade. Basta trazer um argumento que tenha o mínimo de coerência possível, certo? O argumento precisa ser coerente, precisa ser devidamente mostrado suas causas e seus efeitos, e acabou. E, se possível, de modo muito eficiente, trazer um exemplo. Acabou, velho. Não precisa o seu argumento ser universal. Ah, eu vou fazer uma defesa aqui que ninguém vai conseguir me contradizer. Que conversa é essa? Se fosse assim, a gente tava lascado, certo? Iriam existir, de fato, argumentos contra os quais não teria nenhum tipo de justificativa. Então, como é que o debate fluiria? Como é que as ideias iriam se multiplicar? Como é que as ações iriam ser plurais? Isso aí está fora de cogitação. Tá bom? Perfeito. Agora vamos saber por que isso acontece. Por que, de fato, né, o que foi defendido, que a escola é o melhor ambiente de socialização do indivíduo. Vamos lá. Nessa lógica, eu vou só mudar a cor aqui do lápis. O filme americano Extraordinário aborda a história de Og, um menino que foi, vou passar aqui a página, ensinado em casa por um período e que, quando passou a frequentar a escola, fez amizades e desenvolveu muitas competências. Vou só voltar aqui a página e mostrar a vocês. Vou sublinhar aqui de verde. Isso aqui é o que, galera? Nessa lógica, o filme tal. O que é isso aqui mesmo? Vocês já sabem de qual é salteado, né? Ó. Isso aqui é a exposição do repertório. Isso que foi marcado de verde aí. Lembrando que a ordem é sempre essa. Primeiro você traz a retomada da tese, depois você expõe um repertório e aí começa com as relações de causa, de efeito e de exemplo. Porque a falta de socialização é um motivo pelo qual o homeschooling não é uma alternativa. E se lembrem que essas perguntas, se lembrem de que essas perguntas e de que essas estratégias argumentativas, elas são personalizadas para cada tema. Ok? É para cada tema, você tem perguntas personalizadas para eles. A pergunta não é universal, entendeu? O universal são os pronomes interrogativos. Por quê? Né? Ou então as conjunções consecutivas como. Isso aí é universal, o resto, né? Tem nada universal não. Vamos embora. Olha só, de maneira análoga, fora do universo artístico, as crianças têm no ambiente escolar, galera, se liga, devido ao contato intenso com outras demais, a socialização efetiva e o desenvolvimento de habilidades coletivas são desenvolvidos com mais eficiência, o que não é propiciado de maneira tão eficiente no homeschooling, colaborando para a convicção de sua inexecuibilidade. Deixa eu só apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui que eu sublinhei a parte errada. A causa vai até a parte anterior. Pronto. Vou mudar a cor e ó. Pronto. Isso que foi sublinhado de vermelho aí agora. Aqui, desculpa, de azul primeiro. Aqui é a causa. E aqui são os efeitos. Qual é o efeito, professor? Socialização efetiva e desenvolvimento de habilidades coletivas com mais eficiência, colaborando para a convicção de sua inexecuibilidade. O que foi que aconteceu? E esse final aqui também nos chama a atenção. O que é isso, professor? Isso aqui é o reforço. Isso aqui é o reforço do problema. Tá certo? Isso aqui é o reforço do problema. Então, ele está reforçando, como estratégia retórica, o texto reforçou, né, que tal situação contribui, colabora para a perpetuação, para a permanência do problema. Estamos certos, meus amigos? Espero que tenham entendido até aí. E vamos aqui agora para a segunda etapa da nossa aula, que é a realização das estratégias argumentativas. Tá bom? Pode colocar a câmera aqui no quadro. Só para mim, por favor, enquanto eu vou fazendo uma faxina no material, apagando aqui o que tem que ser apagado. E a gente, galera, vai começar agora, né, a estudar de perto
as estratégias argumentativas. Fala, mas Diego, e isso que a gente acabou de ver agora, não são estratégias argumentativas? É uma delas. E a gente viu por cima. Agora a gente vai aprofundar e eu vou lhes mostrar mais. Agora eu vou mostrar mais porque eu não gosto de determinar o que o aluno tem que fazer. Eu não sou muito fã disso. Eu gosto de dar possibilidades e ele escolhe. Agora, que eu sou babão dessa estratégia que eu acabei de falar agora, aliás, que nós vimos discutindo nas últimas aulas de causa e efeito, de que eu sou babão dela, isso aí é novidade não, certo? Mas eu já provei porque que ela é minha preferência, por causa da completude que essa estratégia nos mostra com o passar do tempo, tá bom? Perfeito. Ok, meu povo, agora sim, pode dividir o material. Estratégias argumentativas, o que são e os seus principais tipos utilizados na redação do Enem. Estratégias argumentativas, minha gente, pode colocar só o material, por favor? São relações semânticas que toda a argumentação possui, com a finalidade de que o objetivo final de todo o texto argumentativo seja alcançado. Qual é o objetivo? Convencer. Um ponto importante a ser esclarecido com relação a esse recurso é que todo escritor de redação do Enem tem que ter a sua estratégia argumentativa pronta, treinada e em mente, para que, ao se deparar com os argumentos e com os repertórios, já saiba o que fazer, independentemente do tema que seja debatido. Não é viável que você passe o ano inteiro mesclando de estratégia em estratégia, sem definição, porque é preciso que haja um norte, um direcionamento fixo, do qual você vai conduzir o seu texto. Em suma, após estudar as estratégias de produzir os textos, defina a sua e use até o fim. Pode abrir o quadro aqui para mim? Galera, é o seguinte, essa questão de estratégia argumentativa, deixa eu pegar aqui um apagador rapidinho, segura aí. Essa questão de estratégia argumentativa, a minha defesa é a mesma de sempre. Eu não mudei nada. Qual é a minha defesa? Vocês não podem ficar variando de estratégia argumentativa. Porque, minha gente, elas não dependem do tema. A parte melhor de você aprendê-las de modo eficiente é porque elas não dependem do tema que vocês estão escrevendo, ou do tema sobre o qual vocês estão escrevendo. Tem essa grandiosa vantagem, certo? Não depende. Por que não depende, professor? Porque a argumentação, logicamente falando, independe do conteúdo daquelas palavras. Do ponto de vista lógico, lembrem daquela estrutura, né? A gente tem um conjunto de premissas, relações e um conjunto de deduções. Aquilo independe do que está sendo dito. Então, o percurso argumentativo, a estratégia argumentativa, as relações argumentativas independem do tema. Se você treinar que toda vez que você for escrever um tema, sobre um tema, você vai ter que perguntar por que A1 faz isso com relação ao tema, por que A2 faz isso, qual o efeito de A1 para o tema, qual o efeito de A2, qual o exemplo que eu tenho. Se você conseguir incorporar isso e treinar, não é só psicologicamente não, é na prática. Se você consegue treinar isso de modo eficiente, não tem outra alternativa, não tem outra consequência, desculpa. Vai todo tema, vai dar certo com ele. Agora, o que é que pode acontecer? Eu já conversei com você sobre isso. O que é que pode acontecer? Professor, o meu domínio do tema é pouco. Eu não consigo achar repertório. É outra história. Não tem a ver não tem a ver com argumentação. Professor, eu não tenho um bom domínio da língua para me expressar devidamente. É outra história. Não tem a ver com a competência 3. Não tem a ver com você estabelecer ideia de argumentação. Tem a ver com domínio de língua, tem a ver com a série de aprendizados que você tinha que desenvolver, teve que desenvolver durante sua vida escolar e chegou aqui até agora e quem sabe não desenvolveu. Não tem nada perdido, só estou constatando possibilidades de razões, né, para esse fenômeno. Então perceba que é como se a parte argumentativa ela fosse independente. É como se a parte argumentativa fosse blindada. O que está ao redor não influencia nisso. O seu pensamento argumentativo é o mesmo para todos os temas. Tá bom?
Simbora. Agora pode dividir o material. Discutamos agora as principais características das estratégias argumentativas. Presta atenção. Primeira, vinculam-se diretamente à introdução. Por quê? Por que se vinculam diretamente à introdução? Porque é na tese, certo, que você vai estabelecer os argumentos. Se você não estabelece os argumentos na tese, você não tem como estabelecer as devidas estratégias argumentativas. Eu já disse desde o primeiro dia de aula, quando a gente estava discutindo aqui como é que elabora uma tese, como é que a gente tem condições de desenvolver uma tese, como transformar a frase e tema de proposta em tese. Desde lá que eu venho batendo na tecla A1 e A2, vai chegar o Enem e vocês vão abusar de mim falando sobre isso. Escolham os argumentos, digam os argumentos na sua tese. Não deixe nada vago. Não deixe que o corretor pergunte, mas o que é que ele vai defender neste texto? É necessário discutir acerca do homeschooling no Brasil. Discutir o quê? É necessário discutir as causas e os efeitos do problema X. Discutir quais causas, quais efeitos. E outra, acabo com essa história de colocar tese. É necessário discutir. Não precisa você colocar isso. Primeiro que discutir não vai resolver o problema. Certo? É estabelecer as causas e acabou. Tal situação ocorre devido a isso e isso. É importante combater tal situação por isso e por aquilo. Os caminhos necessários para isso são A e B. Sejam precisos, pelo amor de Deus. É o pedido que eu faço mais encarecido. Segundo ponto. Devem cumprir o projeto de texto, ou seja, apresentar uma organização estratégica dos argumentos para defender o ponto de vista que é a tese. Então você precisa necessariamente, isso não é uma opção, é uma obrigação. Você precisa necessariamente desenvolver durante sua argumentação todos os tópicos abordados na tese. Não pode sobrar e nem faltar nada, nem num canto, nem no outro. Se sua se sua tese tem 2 argumentos, o seu desenvolvimento só pode ter 2 desenvolvimentos. Só pode ter 2 argumentos desenvolvidos. Um parágrafo para cada, daí a razão dos 2 parágrafos de desenvolvimento. Se na sua tese tem 2 argumentos e você desenvolve 3 desenvolvimentos, alguém vai sobrar. E esse desenvolvimento a mais, ele não pode aparecer do nada. Ele precisa estar previsto aonde? Na tese. Se não tiver previsto, você não cumpriu o quê? O projeto de texto. Está errado? Você diz que vai desenvolver 2 argumentos na tese. Quando chega na argumentação, desenvolve 1. O que aconteceu? A quantidade de argumento previsto está maior do que a quantidade de argumento desenvolvido. Tá certo? Tá não. Perde ponto na competência 3 também. Então perceba que é uma estratégia. Por isso que o que foi dito aqui no material é organização estratégica dos argumentos. Não tem como você escrever um texto sem planejar estrategicamente. Eu vou fazer isso porque eu vou desenvolver o parágrafo tal, que desenvolve o tópico A. Eu vou desenvolver o parágrafo tal, que desenvolve o tópico B. Nesse tópico B, eu vou estabelecer as causas, efeitos e exemplos. No tópico A, fazer a mesma coisa. Pensar o texto e mais, viu? Pensar o texto e não pode custar que isso aconteça, não. Esse pensamento não pode demorar, não. Tem que ser prático. Tá bom? Terceiro tópico. Devem expor as razões, né, ou as justificativas, né? Cada argumento deve responder à questão porquê em relação ao ponto de vista defendido. São os argumentos, né? Discutimos já isso. Quarto ponto, devem apresentar uma progressão temática, isto é, explicar os argumentos trazendo novas informações de modo organizado e hierarquizado, os mais importantes em primeiro plano e em torno dele as ideias secundárias ou complementares, mantendo-se dentro do tema. Devem manter a coerência e a consistência das ideias, tanto interna, obediência aos princípios de não contradição, quanto externamente, adequação das ideias ao contexto, ou seja, aos conhecimentos das diversas áreas.
Então, os argumentos também precisam ser reais. Você precisa lançar mão de defesas que são possíveis de acontecer. É muito raro, evidentemente, e que bom. É muito raro você encontrar um aluno, ou um aluno, um texto, na verdade não é nem aluno, é um texto, né? Que defenda algo indefensável. Mas é bom deixar sempre claro que a coerência argumentativa, ela tanto é interna, ou só como assim interna? Você não pode dizer uma coisa no texto e depois desdizer. Você não pode dizer que não é e depois dizer que é, e vice-versa. A mesma coisa acontece com essa questão do projeto de texto. Né? A tese, com a quantidade de argumentos. Né? Tem 2, desenvolveu 3, é incoerente. Tem 2 na argumentação, desenvolveu só 1, é incoerente. Digo mais, proposta que contenham, por exemplo, avanços e desafios. Bota aqui no quadro, por favor. Só o quadro. Então você coloca uma proposta lá que tem avanços que demanda e desafios. Avanço é o que, professor? Avanço é ponto positivo. Desafio é ponto o quê? É ponto negativo. O que acontece? Você precisa desenvolver cada tópico desse. Porque aí você vai escolher um avanço, você vai escolher um desafio, se for avanço, né? Avanço e desafio. Escolhe um de cada. E você vai dizer por que a sua escolha é um avanço. Onde é que ela representa um avanço? O que foi que aconteceu? Por quê? Como foi que aconteceu? Quais as consequências benéficas desse avanço? E faz isso aonde, professor? Faz isso no parágrafo número... Aliás, parágrafo 2, né? Faz isso no parágrafo 2. Parágrafo 2º, primeira introdução. Desafio. Você vai botar o desafio para o parágrafo 3º. Por que o desafio? Mostra a causa. Qual é a consequência desse desafio? Qual é o exemplo que a gente tem falado desse desafio para o tema? Eu não quero saber qual é o tema. Eu estou só mostrando a vocês que isso é uma possibilidade de tema. Um tema em que aborde os dois lados. Eu queria muito que o Enem fizesse isso. Tá, passou da hora já do Enem abordar um tema desse. Por quê? Porque essa visão aqui, minha gente, é uma visão de valores que são muito cultuados, pelo menos na teoria, na educação brasileira, que é o valor da pluralidade. Você precisa reconhecer pontos positivos e pontos negativos em tudo, porque perfeito só nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem ninguém perfeito, nem nada perfeito. Imagine problemas, questões políticas, sociais, ideológicas. Já viu alguma coisa não ter problema? Mas normalmente o que é que o Enem faz? O Enem só trabalha, o Enem geralmente solicita de vocês conhecimento somente sobre os desafios. Aí o meu medo é este. O meu medo é que um dia o Enem venha, traga uma proposta dessa natureza e você, bonitinho, que tá olhando pra minha cara aqui agora, e você não se ligue nessa coisa e vá querer falar só sobre os desafios. Sabe o resultado disso? Fumo, meu filho. Tangência. 40 na competência 2 e o resto é ladeira abaixo. Tá bom? Então, isso aqui, pensar o texto dessa maneira é sinônimo de estratégia. É pensamento estratégico de texto. Viu, abençoados? Bota aí o material. Devem estabelecer relação de sentido entre as ideias, oposição, adição, concessão, exemplificação, articuladas por meio de mecanismo de coesão intra e interparágrafo, e devem convencer e persuadir o leitor ao ponto de vista defendido. Quero somente fazer um pequeno comentário, pode botar, dividir a tela aí comigo. Quero fazer apenas um pequeno comentário sobre essa questão de convencer o leitor. Persuadir, meu amigo, presta atenção. Persuadir não é você dizer à pessoa, este mouse é preto. Eu vou convencer a pessoa de que ele é azul anil. Presta atenção argumentando aqui agora. Não, peraí. Qual necessidade que você tem de mostrar que o mouse, sendo preto, não é preto? Não tem necessidade de fazer isso. Você precisa somente defender porque ele é preto. Porque que ele é preto, a gente tá vendo. Então, quando você pega um texto, um tema, que é um problema geralmente, lá no Enem, no edital, tem previsto que é um problema social, filosófico, político, né? Ambiental, social, filosófico ou político. São as 4 naturezas de tema
do Enem segundo o seu próprio edital. Você não precisa chamar o corretor para uma retórica e mostrar ao corretor que você está coberto de razão e que ninguém mais pode fazer absolutamente nada. Não. Você vai só mostrar que aquilo ali é daquele jeito, mas tem um porquê. E esse porquê gera alguns efeitos. E nós temos exemplos para perceber isso. E você vai mostrar simplesmente que você está atento ao que está sendo discutido e que você não é nenhuma pessoa desconectada do mundo que não conhece aquilo que está ali. Acabou. Cuidado com essa compreensão de persuasão e de convencimento. Cuidado. Você não precisa mostrar que você é o rei do convencimento e que o outro, que no caso é o seu corretor, vai ter que se destituir das suas ideologias para acreditar no que você está falando. Primeiro que a gente não tem nem poder para isso. Começa logo daí. A gente não tem nem poder para isso. E segundo que não é necessário. É simples assim. Não é necessário. Tá bom? Então agora, nós vamos fazer aqui uma classificação das estratégias argumentativas. Dê uma lida rápida aí neste primeiro parágrafo. Bota só o material, Richard, por favor. Dê uma lida aí neste primeiro parágrafo para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Minutinho. Vamos lá? Olha só. Existem inúmeros tipos de estratégias que vão ser úteis para variadas finalidades. Nesse caso, para a redação do Enem, as mais utilizadas são enumeração, comparação por reforço e por oposição, tese, antítese e síntese. Eu já estou ligado que Normando falou sobre isso quando estava falando sobre Hegel. Causa e efeito e exemplificação. Abaixo, explicaremos cada uma delas, dando-lhes exemplos de uso nos próprios parágrafos argumentativos e ou introdutórios. Observação. Algumas dessas estratégias se anulam, fazendo com que você não as possa usar concomitantemente. Mas, em geral, usa-se mais de uma em um só parágrafo. Por exemplo, causa e efeito mais exemplificação. Então, pode dividir a tela aí comigo, por favor? Enumeração. Vamos lá. Primeira estratégia argumentativa é a da enumeração. Consiste em citar, enumerativamente, palavras ou expressões, em gradação ou não, que lembrem, resumem e desenvolvem o tema proposto. Esse recurso pode ser utilizado tanto na introdução quanto na argumentação. Preste atenção. A proximidade das eleições municipais é uma ótima oportunidade para a discussão sobre as condições de vida em nossas cidades. Poluição, congestionamento de trânsito, lixo, multiplicação de favelas, destruição de rios e lagoas e desmatamento compõem o cotidiano dos grandes centros urbanos. O número de problemas causados pelo desenvolvimento é grande, mas isso não significa que o respeito à ecologia e o progresso não possam andar juntos. O que falta no Brasil é uma vontade política que possibilite ao país rever o seu processo de desenvolvimento muito destrutivo até agora. Foi que houve, professor. O que está sublinhado aí foi o conjunto de palavras que lembram o tema e que foram enumeradas, certo? Para que servisse de prova que o que ele estava discutindo tinha razão. Lembrando, esse tipo de estratégia argumentativa é muito interessante desde que anteriormente a ela tenha vindo um repertório sociocultural legitimado. Lembrando que esse texto não é do Enem, está aí a referência, Nino de Almeida Braga, Soluções para as Cidades, Revista Veja, São Paulo. Isso é um artigo de opinião, é um comentário mais opinativo, que não tem a obrigação de se estender
em suas condições argumentativas. Só para vocês perceberem isso, tá? Então, como é que isso vai ser mais preciso, professor? Agora no exemplo de baixo. Ó, no exemplo de baixo, ó. Envelhecimento da população é o tema. Incapacidade, velhice, inutilidade e fardo pesado são alguns termos que resumem a visão preconceituosa e ultrapassada do tratamento do idoso no Brasil. Diante disso, é fato que o preconceito contra a pessoa idosa no Brasil é um grave problema, causado, sobretudo, pela visão materialista e utilitária da sociedade e pelo déficit de políticas públicas de reinserção dessa parte da população na sociedade. Então, veja, estas palavras que, inclusive, estão entre aspas, por quê, professor? Porque a gente vai refletir sobre elas. É como se fossem, essas aspas aí, elas são uma espécie de metalinguagem, ok? É reflexão sobre as próprias palavras, né? Incapacidade, velhice, inutilidade e fardo pesado são alguns termos que resumem. Então, essa enumeração de termos, enumeração de palavras, foram elas que nos propiciaram, né, a reflexão sobre o tema. Então, isso é uma das estratégias que pode ser utilizada tanto na introdução quanto na argumentação. Fica a seu critério, tá bom? Agora vamos à comparação. Excelente, excelente, excelente estratégia argumentativa. É uma das melhores, certo? Toda vez que se compara, se demonstra conhecimento ampliado, porque não se comparam dois elementos sem conhecimento de ambos. Beleza? Ao comparar, sempre precisamos deixar clara nossa intenção, que pode ser reforçar o elemento comparado ou refutá-lo, contradizê-lo. Você não somente compara para dizer, olha, tal situação é boa, faça igual. A gente não só compara para isso. Fulano de tal fez isso, ó, é desse jeito que é para fazer. A gente faz o contrário também. Olha o exemplo de fulano. Não faça assim, não. Em contrapartida ao que foi feito em tal época, hoje é de outra maneira. A gente compara tanto para contradizer, quanto compara para reforçar. Acompanha aí. O tema é urbanização. Preste atenção. Veja com muita atenção isso aqui agora. O tema é urbanização. Ok? Vamos lá. O elemento comparativo é o êxodo rural do século XX. O elemento comparativo é o êxodo rural do século XX. E a estratégia é o reforço. Então, o que é que eu vou ter que fazer agora, professor? Olha, eu quero falar de urbanização. Eu vou usar o elemento comparativo, que no caso é o repertório sociocultural, de êxodo rural do século XX, e a estratégia é o reforço. O que é o reforço? Eu vou comparar e dizer que a situação é semelhante. Lembre-se de que a gente não pode dizer que um contexto muito distante, né, tem as mesmas ponderações. A gente não pode falar que algo que aconteceu no século passado é igual ao que acontece hoje. Tá? Por isso que os termos, a linguagem precisa ser muito precisa nesse quesito. Beleza? Perfeito. Tá aí o exemplo do parágrafo. Guardadas as devidas proporções, isso é muito importante, viu, meus amigos? Isso é muito importante, essa linguagem aqui, ó. Ó. Guardadas as devidas proporções, de modo semelhante ao acontecido no século passado, hoje, muitas pessoas ainda deixam suas casas de berço para buscar condições de vida nos grandes centros, contribuindo para o inchaço populacional. Antes disso, professor, aconteceu o quê? Aconteceu a exposição do repertório. Antes disso, aconteceu o quê? Explicou-se como se deu o processo de êxodo rural no século XX. Ok? Então, antes disso, houve o processo de êxodo rural do século XX. Em havendo, houve consequências para a sociedade. Hoje, aí vê, no exemplo, guardadas as devidas proporções. Por quê, professor? Porque eu estou comparando duas épocas que, inclusive agora, neste ano em que estamos, 2021, né,
Faz aí alguma coisa próxima de 100 anos. Alguma coisa próxima de 100 anos. De um dos booms, né, da urbanização brasileira. Ali nos anos 1930, né? 1920 até 1940, aproximadamente, né? E depois de 40 a 70, outra época, né? Então, de uma alta da urbanização muito grande. Então, 100 anos, ou próximo disso. Como é que a gente vai dizer? Igualmente naquela época, do mesmo modo que aconteceu naquela época, hoje acontece do mesmo jeito. Não acontece, meu filho. Se você disser isso, você está tendo uma baixíssima noção de contextualidade. Não faça isso, não. Tá bom? Aí vem. De modo semelhante ao acontecido no século passado, guardadas as devidas proporções, é perfeito isso aí. Hoje, muitas pessoas ainda deixam suas cidades de berço, desculpa, para buscar condições de vida nos grandes centros, contribuindo para o inchaço populacional. Beleza? Aí fizeram a relação de causa, de efeito, e aí foi-se embora. Houve a comparação foi saudável, foi inteligente, primeira de luxo. Próxima, olha aí, ó. O tema, baixa cobertura vacinal. Bota só o material. O tema é baixa cobertura vacinal. O elemento comparativo é revolta da vacina. A estratégia é reforço. Elemento comparativo, lembrando, é o repertório sociocultural. No início do século XX, o Rio de Janeiro de Oswaldo Cruz, de Carlos Chagas e de Pereira Passos vivenciou a revolta da vacina, que consistiu em um movimento insurgente contra a política de vacinação contra a varíola, imposta naquela época, que contou tanto com a desinformação da população, quanto com a falta de trato do poder público ao realizar a tarefa. Atualmente, efetuadas as necessárias mudanças, ambas as causas do século passado se fazem presentes, para que a população não compareça aos postos de vacinação do país, acreditando em fake news e, dessa maneira, contribuindo para a volta de doenças erradicadas justamente pela própria política de vacina, como o sarampo. Pode dividir a tela. Presta atenção, minha gente. Eu quero discutir aqui baixa cobertura vacinal no Brasil e usar como repertório a revolta da vacina. Eu quero fazer uma comparação entre o que houve, os motivos que levaram à revolta da vacina e os motivos que estão levando as pessoas hoje em dia a não comparecerem aos postos de vacinação. É lógico que eu não posso dizer que o que está acontecendo hoje é igual ao que está acontecendo antigamente. Eu estou falando aqui, pessoal, de 1904, que foi o ano da revolta da vacina. Como é que eu vou comparar 117 anos de diferença de um evento para o outro e vou dizer que é a mesma coisa? Eu não posso falar que o cidadão brasileiro de hoje é o mesmo do século XX, começo do século XX. Certo? Eu não posso falar que o poder público e o Estado hoje se organiza neste quesito do mesmo modo do início do século XX. Então, como é que eu vou dizer que é igual? Ah, professor, então eu faço o que do ponto de vista linguístico para deixar isso mais sistematizado? Está aí sublinhado. Ó. Atualmente, efetuadas as necessárias mudanças, ambas as causas do século passado se fazem presentes. Olha aí. Você agora conseguiu, manobrar o repertório, fez uma transposição temporal muito massa, entendeu? E conseguiu deixar isso de modo mais claro possível. E olha, se liga, outra coisa interessante. A exposição do repertório ficou muito massa. Certo? O repertório ficou muito bem exposto. O repertório ficou bem legitimado, falou o que de fato aconteceu, localizou bem no tema, fez um percursozinho curto e conseguiu desenvolver tranquilo. É isso que o texto quer de vocês. Certo? É essa parcimônia. Veja que não existe nada de extraordinário aí. Tá? Você pode até estar dizendo assim, professor, mas eu não tenho o domínio linguístico de colocar esse negócio de efetuar as necessárias mudanças. Mas está aprendendo, meu amigo. É para isso que a gente está aqui. Está aqui justamente para aprender. Tá bom? Não esquenta a cabeça com essas palavras, expressões novas, porque você está fazendo um curso que é para aprender aquilo que você não sabe. Tá bom? Perfeito.
próximo tipo de comparação, já tinha falado no começo, é a comparação por oposição. Nem sempre se compara para dizer assim, ó, do jeito que aconteceu lá, tá acontecendo aqui. Do jeito que é com fulano, tá acontecendo com ciclano. A gente diz o contrário também, tá? Em vez de acontecer aquilo que tá lá, aliás, ao invés de acontecer aquilo que tá lá, está acontecendo o que está aqui. É outra possibilidade, tá? Só uma curiosidade com relação a em vez de e ao invés de, né? Muito embora sejam utilizados como sinônimos na linguagem coloquial, na linguagem corriqueira, isso acontece, mas em vez de é no lugar de, né? É posição, ordem, e ao invés de é oposição. Ou seja, era para estar acontecendo isso, mas não tá. Tá? Em vez de é na posição de fulano, fulano tá na vez dela, né? Em vez de é na vez de. No momento em que se encontra, não necessariamente tem relação com oposição, ser bom ou ser ruim. Não há julgamento. Ao invés de, há um julgamento, né? Ao invés de, há oposição. É adversativo, né? O tema é patriotismo brasileiro. O elemento comparativo é romantismo brasileiro. A estratégia é oposição. Então eu quero falar sobre patriotismo no Brasil, certo? Sei lá, resgate do sentimento patriótico. Bom, qualquer coisa desse tipo aí. Qualquer tema que diga respeito à questão de patriotismo. E eu me lembrei de que o romantismo, na primeira geração, foi chamado de fase ufanista ou nacionalista. Sim, é que isso tem demais. Qual é a importância que isso tem para a sua vida? Como diz aquela pergunta extremamente profunda, né? Qual é a relação que isso tem com esse tema de patriotismo? A mera existência do tema, né, é suficiente, não é suficiente, ou a mera existência do repertório não é suficiente para explicar nada. Você precisa fazer a relação. E é isso que acontece aqui, repara. A cultura brasileira no século XIX foi marcada pela importação do movimento literário europeu, romantismo, em cuja primeira fase foram enaltecidos o nacionalismo e o indianismo, em virtude da incipiente independência do país e da necessidade de ser criada uma identidade nacional. Paradoxalmente, ao que ocorreu nesse período, hoje, a população procura criticar e menosprezar os símbolos nacionais, valorizando muitas vezes culturas estrangeiras e contribuindo para o que Gessé Souza chama de síndrome do vira-lata. Vamos lá? O que era que acontecia lá no romantismo, professor? O romantismo enaltecia. Era um nacionalismo ufanista. O que é isso, professor? É praticamente xenófobo, né? Ufanista é: o Brasil é a melhor terra do mundo e ninguém chega nem perto em nenhum quesito. Esse mesmo conceito foi recapitulado lá no modernismo de 1922. E um pouco antes, no pré-modernismo, numa obra chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto faz essa retomada também. Então, sabemos que o romantismo era nacionalista nestas condições. E aí a gente vai comparar com hoje. E hoje? O que é que a gente vivencia? Qual o nacionalismo que existe no Brasil hoje? É quando você começa a pensar e vê que a cada dia que passa, cada época que passa, nós perdemos mais a noção de patriotismo, por N motivos. Certo? Principalmente, sobretudo, pela política e depois pelo próprio cidadão brasileiro, que não deixa em nada a desejar com a política, né? E aí faz a oposição. Paradoxalmente, é o que ocorreu nesse período, irmão, a coisa mais importante que existe neste parágrafo é isso que está sublinhado aí. É o que tem de mais importante. É aí onde você vai mostrar. Tão lembrados, vocês devem estar lembrados da minha conversa, da conversa que eu tive com vocês, né? Acerca quando eu estava mostrando estratégia argumentativa, eu disse o quê? Eu disse, olha, essa estratégia só tem como dar errado se você ou não dominar o tema, ou se você não dominar o tema,
ou se você não tiver domínio dos recursos linguísticos necessários para argumentar. Só tem essas duas possibilidades. Ou você não domina o tema, ou não tem domínio dos recursos linguísticos necessários para argumentar. Aí você diz, pronto, professor, agora eu entendi por quê. Por que você entendeu? Porque você está percebendo aí que mesmo você conhecendo o romantismo, a revolta da vacina e tudo o mais de repertório sociocultural, se não souber linguisticamente marcar isso textualmente, você não faz nada. O seu repertório valioso, o seu repertório excelente, de uma referência muito boa e de grandes possibilidades de análise, vai ser julgado simplesmente ou como não legitimado, caso você fale alguma coisa errada sobre o repertório, ou como legitimado e improdutivo, viu? Caso você jogue o repertório no texto e não fale nada sobre ele de modo coerente. Ok? Próxima estratégia. Tese, antítese e síntese. Método de estudos filosóficos criado por Friedrich Hegel, filósofo alemão do século XVIII, que consiste em dar uma premissa, depois contradizê-la, isto é, dizer que ela não está sendo cumprida na realidade, e, por fim, resumi-la em uma conclusão. Lembro demais, na aula passada, né, Normando conversou um pouco com vocês sobre isso. Exemplo. Os desafios da educação pública brasileira. Os desafios da educação pública brasileira. Tese. A educação no Brasil é precária, tanto pela inobservância estatal, quanto pela formação cultural do país. Elenquei os dois argumentos, né? Tanto pela inobservância estatal, quanto pela formação cultural do país. Antítese. Essa educação pode ser melhorada, tanto pelo poder público, quanto pela sociedade. Síntese. Deve-se investir na educação brasileira. Qual é a tese, professor? É o que está posto. É o primeiro pensamento. Esse pensamento diz que a educação é precária. Mas tem que vir uma antítese, que é a contradição desse pensamento. A contradição não é você dizer assim, a educação brasileira é precária, mas não é precária. Isso não é contradição. Isso aí, aliás, isso aí não é oposição. Isso é contradição. É diferente. Tá? Oposição é você trazer um argumento que se opõe ao que você diz, e não que o anule, e que faça com que você fique completamente incoerente. Certo? Então, primeiro o que está posto, a tese. A educação no Brasil é precária, tanto pela inobservância estatal, quanto pela formação cultural do país. Antítese. A antítese não é dizer assim. Lembra que a palavra antítese é antitese. Ou seja, é o oposto da tese. Mas você não pode dizer, a tese não existe. Mas você acabou de dizer que existe. Como é que você vai dizer que não existe ao mesmo tempo? Isso aí é uma contradição grave, é uma autofagia, como dizia Aristóteles. Certo? Não pode fazer isso. O que você pode fazer? A educação brasileira é precária, mas pode ser melhorada tanto pelo poder público quanto pela sociedade. Juntando esses dois pensamentos, chegaremos a uma conclusão. Deve-se investir na educação brasileira. Tudo bem? Esse fundamento de Hegel aí era o fundamento justamente para discutir a argumentação, né? Um dos passos, né, para você discutir a argumentação. Ou seja, pensamento A, a oposição dele e a síntese dos dois pensamentos, né, como uma possibilidade de conclusão de um debate. Em 1549, dá o exemplo aí, a primeira escola do Brasil fora construída na atual cidade de Salvador, Bahia. A partir disso, apenas homens abastados, com fins a seguir a carreira do sacerdócio, tinham acesso a essa rara oportunidade, deixando imensa maioria da população de fora. Assim, mesmo com o hiato temporal de mais de 400 anos,
e do processo de democratização da educação brasileira, esta ainda encontra desafios causados, sobretudo, pela inobservância estatal e pela formação cultural do país, o que pode ser melhorado tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil. Portanto, deve-se investir na educação brasileira. Então veja que agora o que é que houve? Houve a sistematização do tripé tese, antítese e síntese. É uma possibilidade. Lembrando que toda estratégia argumentativa deve ser treinada e deve ser executada de modo que você tenha condições de executá-la em todos os temas, para depois você não ficar pulando de galho em galho, decidir, eu ouvi falar numa aula que eu estava assistindo de Diego, que tinha uma estratégia argumentativa chamada de tese, antítese e síntese. Vou ver agora se vai dar certo. Aí você faz isso num simulado, certo? Aí a nota de redação vai lá para baixo, e você fica, mas foi o que eu fiz? Eu não assisti aula? Você não treinou. Quer adotar essa estratégia? Treine. Passa por onde? Certo? Próximo tipo de estratégia. Causa mais encaminhamento de proposta. Essa é boa de verdade. Essa aí é muito conhecida, né? Muito praticada, inclusive, dependendo do... Assim, tendo o tema correto para se praticar. Esta estratégia consiste em, no parágrafo argumentativo, lançar mão da causa do argumento defendido, mais a exposição do repertório sociocultural produtivo, é isso que significa RSC+, e no fim do parágrafo, o encaminhamento de proposta de intervenção. É importante frisar que esse encaminhamento significa dizer que apenas devem ser ditos o agente e a ação da proposta. Não há necessidade de se aprofundar em nada, afinal, a conclusão é o espaço destinado a essa função. Outra observação importante é que essa estratégia é muito interessante para temas em cujas frases tenham orações do tipo: a necessidade do combate, medidas para combater, o combate a alguma coisa, alternativas para, uma vez que há a possibilidade de se proporem medidas ainda durante a argumentação. Pronto, vamos lá. Como é a estratégia, Diego? Os temas dessa natureza que está aí de negrito para vocês, eles são temas que propiciam a possibilidade de você discutir medidas durante a argumentação. Inclusive, é uma estratégia muito precisa, caso vocês queiram executá-la. É uma estratégia muito precisa, porque ela vai em cima do motivo do centro do tema. Caminhos para combater a violência no Brasil, a violência urbana no Brasil. Então você vai discutir os caminhos. Você vai mostrar quais caminhos deram certo, quais não deram ainda. Ok? Você vai mostrar quais são os principais caminhos que podem acontecer. Agora, não é mostrar, só mostrar. É dizer por quê. Esse caminho aqui deu certo em tal canto. Talvez no Brasil, se fosse aplicado, faria isso, isso e isso. Tal caminho deu errado em tal canto. Aqui no Brasil também permanece dando errado. Por isso, por aquilo. É outra possibilidade. Isso acontece com alternativas para, meios para. É uma possibilidade. Sempre que aparecerem temas dessa natureza, vocês não são obrigados e obrigadas a desenvolver as medidas durante a argumentação. Você pode se manter desenvolvendo os desafios, os problemas, certo? Pelos quais há a necessidade dessas propostas, ok? Lançando mão de causa, de efeito, de exemplo, e lá na conclusão, você executa as medidas, você elabora uma proposta de intervenção completa. Isso é uma possibilidade. Mas eu volto a dizer, eu acho, isso é uma opinião minha, isso aqui não é um fato, isso aqui não é um estudo aprofundado, mas eu acho, do ponto de vista da coerência com o tema, que temas que demandem esse tipo de frase que está aí marcado no texto, temas que demandem esse tipo de frase, acho muito interessante que eles
sejam devidamente executados, né? Que eles sejam devidamente colocados em prática por meio dessa estratégia de, durante a argumentação, já lançar mão dessas medidas. Tá bom? Como é que isso acontece na prática, professor? Aqui, ó. A inserção do jovem no mercado de trabalho brasileiro. Isso é o tema, tá? Dessa forma, essa questão, isso é a tese, certo? Essa questão é preocupante e se deve, essencialmente, à falta de vagas de emprego e ao nível de exigência de qualificação profissional. Em primeiro lugar, é válido ressaltar o episódio 1 do seriado americano Suits, em que inúmeros jovens vão a uma entrevista de emprego para apenas uma vaga, denotando que o mercado de trabalho não suporta a quantidade de candidatos a ele. De maneira análoga, fora do universo artístico, muitas pessoas sofrem com o desemprego no Brasil, visto que não há vagas suficientes para o número de indivíduos que precisam trabalhar. Realidade bem evidenciada pelos jovens, que já somam mais de 70 milhões de desempregados, segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Por conseguinte, é evidente a necessidade de estabelecer maneiras para incentivar as empresas a contratarem os cidadãos que têm entre 16 e 29 anos de idade, haja vista que eles são protagonistas na busca por garantir o princípio liberal que perdura até hoje. Então, esse trecho sublinhado mostra justamente uma antecipação do que vem na proposta de intervenção, mas disse apenas que é evidente a necessidade de estabelecer maneiras para incentivar as empresas a contratarem os cidadãos que têm entre 16 e 29 anos de idade, haja vista que eles são protagonistas na busca por garantir o princípio liberal que perdura até hoje. Qual é o meio, professor? O que é que vai ser feito para que essa garantia seja efetivada? Aí quem diz é a proposta de intervenção, não é você neste momento. Outra possibilidade, minha gente, tá? Seria você, num tema como caminhos para combater, meios para combater, você desenvolver os próprios meios. Pode colocar a câmera só para mim, por favor? Você desenvolveu os próprios meios, tá? Então você está debatendo um tema, né? Vou usar aqui o quadro rapidinho. Você está discutindo um tema que fala sobre caminhos ou meios para a ocorrência de tal situação. Eu não vou nem entrar no mérito individual do tema, não. Tá? Então, o tema diz respeito a caminhos ou meios para alguma coisa. Para qualquer coisa. O que você faz? Qual é a possibilidade diante dessa estratégia que a gente está estudando aqui agora? O que você faz? Você estabelece meio 1 e o meio 2. Sobre esses meios, professor, faz o quê? Aí aqui, ó, no meio 1 você vem e lança a mão da causa. Por que esse meio é bom? Do efeito. Quais são os efeitos que esse meio pode propiciar? Qual é o exemplo do meio na prática? Na prática, como é que a gente pode executar esse meio? Como é que isso pode acontecer na prática? Aqui, ó. Certo? Meio 2, mesma coisa. Certo? Por que o meio 2 é interessante? Porque o meio 2, quais são os efeitos desse outro meio para o combate desses caminhos, desses meios para esse problema? Ou para o combate, ou para a melhoria, né? Ou para propiciar alguma coisa, não obrigado a ser sempre negativa. Essa é outra possibilidade, tá bom? Próxima aula, eu vou trazer para vocês mais exemplos de redação nesse âmbito aí, tá? No âmbito de propostas de argumentação que tem os meios como sendo a estratégia argumentativa principal. Beleza? Então, encerramos a nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Estamos sempre à disposição para eventuais dúvidas, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp. E tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem bem
e até a próxima, se Deus quiser.